Pessoal, posso me filiar ao INSS, posso começar a contribuir para a Previdência Social já estando acometido de uma doença pré-existente? Pois é, parece um tema polêmico, mas que na verdade, pessoal, a jurisprudência e a legislação pátrias, elas tratam desse tema de uma maneira simplificada e não deixam dúvidas com relação a esse tema. É justamente sobre isso que eu vou abordar no vídeo de hoje. Antes de adentrarmos na resposta, é interessante que passemos primeiro, pessoal, nos requisitos legais exigidos para os benefícios previdenciários por incapacidade. No caso da aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, via de regra, são exigidos qualidade de segurado, carência mínima legal de 12 meses e a comprovação da incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação para outra atividade profissional. Já no caso do auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, também são exigidos os 12 meses mínimos de carência antes da incapacitação, que se comprove também a existência dessa incapacidade, porém de natureza temporária, e também, pessoal, a qualidade de segurado justamente nesse momento da incapacidade laborativa que o segurado venha a ser acometido. Veja, pessoal, que em nenhum momento a lei fala que a doença precisa ser posterior à filiação. Na verdade, todo momento a lei traz que a incapacidade necessita ser posterior à filiação, mas não necessariamente a doença. E aí existe uma diferença muito grande entre data de início da doença e data de início da incapacidade. Nem sempre quando a doença surge também com ela a incapacidade. Muitas vezes a incapacidade é decorrente da doença ou do seu agravamento, que se dá, obviamente, ao longo do tempo. Isso muda muita coisa, porque numa perícia médica, o perito precisa investigar qual é a data de início da doença e qual é a data de início da incapacidade. Se, porventura, elas são coincidentes, o que é improvável, ou se elas são distintas. Obviamente, a data de início da doença anterior à data de início da incapacidade. Então, pessoal, não há nenhum óbice, nenhum impedimento legal ou jurisprudencial para que uma pessoa filie ao INSS, ou seja, comece a contribuir para o INSS, já sendo acometida por uma enfermidade. Inclusive, sabendo disso, não há nenhum problema, desde que, obviamente, ela possa trabalhar, ela tenha condições laborais. O que é vedado pela legislação, como nós dissemos anteriormente, é ela já começar a filiar ao INSS não tendo mais condições de trabalhar. Um exemplo clássico dessa situação de início de doença bastante, na maioria das vezes distinta do início da incapacidade, é com relação ao acometido pelo vírus HIV. Quando ele é acometido, e é aí a data de início da doença, ele não apresenta qualquer incapacidade, via de regra. Essa incapacidade ela surge ao longo do tempo, às vezes muitos anos depois. E, não raras as vezes, o INSS considera a data de início da doença como se fosse a data de início da incapacidade, ou seja, com o mesmo efeito, considerando que aquele segurado filiou ao regime geral da Previdência Social já acometido por uma doença incapacitante. Mas no momento, na verdade, no momento da filiação, no momento do início da doença, ela não era incapacitante, ela se tornou incapacitante, eventualmente, ao longo do tempo. E eu quero trazer agora, pessoal, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para ser uma decisão exemplificativa de como os tribunais enfrentam esse tipo de situação com relação à data de início da doença, com relação à data de início da incapacidade e eventual filiação com pré-existência de incapacidade. Dá uma olhadinha na tela que eu vou jogar para você, olha só. Diante dos fatos, é possível verificar que o quadro psiquiátrico da parte autora surgiu há mais ou menos 4 anos, mas a sua incapacidade sobreveio por agravamento da doença. Assim, eventual pré-existência da moléstia da autora à sua refiliação ao regime geral da Previdência Social não lhe retira o direito ao benefício.
a teor do parágrafo 2º do artigo 42 da Lei 8.213, visto que a incapacidade laboral sobreveio pela progressão e agravamento da doença que a acomete. Então, pessoal, é bem tranquilo, como vocês viram na decisão e a que a gente veio explanando aí ao longo do vídeo, basta entender que data de início da doença e data de início da incapacidade são dois institutos distintos e que nem sempre são coincidentes. Na verdade, na maioria das vezes não são coincidentes. Ou seja, a gente tem o início do surgimento de uma doença em uma determinada data e o início do surgimento de uma incapacidade em outra data superveniente, posterior. Então, não há qualquer óbice, não há qualquer impedimento para que uma pessoa comece a contribuir detendo uma enfermidade naquele momento. Espero que você tenha gostado do vídeo, te convido a conhecer todas as nossas plataformas digitais, porque nós estamos no Instagram, estamos no Facebook e também no YouTube como OC Advogados e também nosso site digitando ocadvogados.com.br. Nós reunimos lá uma infinidade de matérias do direito previdenciário. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.